Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, né, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí, então, ele idealizou na cabeça dele de fazer, então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, né, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então, uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje, Centro Assistencial Portal da Luz, né? A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito, então, o centro de eventos, né? Que está até hoje, né, sendo um grande auxiliar para podermos, então, manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, né, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram, foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Olá, olá, boa noite, Cleide, boa noite, Rafael, como você está, Cleide? Boa noite, eu estou bem aqui, está tudo bem, graças a Deus. E aí, Rafa, e você? Como você está? Tá sem som? Eu estou muito bem, graças a Deus. Aí triste pela desencarnação do Divaldo, mas com a certeza da imortalidade, saudando esse amigo pelos grandes feitos que ele fez em nome do Espiritismo. Boa noite, meu querido Jorge Alahá, como você está? Eu tô bem, tô bem. Sabe que eu recebi notícia da desencarnação de Divaldo no meio de uma live, né? Estava fazendo uma live quando a notícia veio. Eu senti uma sensação tão estranha, me deu um formigamento assim no rosto, desceu assim, como se fosse aquilo de pressão, sei lá o que era aquilo, não sei o que, nunca senti aquilo. E assim, a gente fica muito triste, né? Fica assim, uma sensação de orfandade, mas há uma coisa que é muito importante que a gente não esqueça. A pandemia da gripe espanhola levou, poxa vida, Eurípides Barçanufo. Nós perdemos Eurípides Barçanufo. Mas a gente perdeu mesmo. Porque eu acho que Eurípides está hoje mais ativo do que ele era quando estava conosco. A mesma coisa nós temos com a história de Bezerra de Menezes, que, poxa, quando desencarnou em 1900,
deve ter sido um baque enorme para o movimento espírita. Uma sensação de orfandade incrível. Mas essa sensação de orfandade, ela acaba sendo compensada com essa compreensão de que a vida continua e que Bezerra hoje é muito mais ativo do que era antes. Então, razoavelmente, boa noite, Nice Bucher de Curitiba. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma presença de Divaldo, daqui a um tempo, é claro, né? Em que ele certamente vai se juntar aos companheiros que já atuam no nosso movimento espírita. A tristeza, ela é até compreensível, afinal de contas somos humanos, mas a gente tem que se banhar nas compreensões da imortalidade e no que a gente já viu acontecer com outros companheiros, né? E isso é assim, muito, muito, muito difícil, mas, Rafa, a gente precisa caminhar. É isso. Cleide, você faz uma prece para a gente, Cleide? Faço sim. Vamos então. Vamos aqui entrar na sintonia do nosso ambiente, né? Pedir para Jesus. Vamos pedir para Jesus que acolha o nosso querido irmão Divaldo, que já está no plano espiritual e que aqui nos deixou um legado de muito aprendizado dentro da doutrina espírita, dentro de sua sabedoria, que com certeza estará amparado pelos seus espíritos benfeitores que aqui os acompanhava, que do lado de lá estão acompanhando ele. Que ele receba aqui a nossa homenagem de gratidão, a nossa homenagem de amor, de paz. E que o Mestre Jesus o acolha em seus braços, em seu coração. Obrigada, Mestre. E que a espiritualidade amiga envolva nós aqui, todos nós que ficamos, e que estamos com a oportunidade bendita, nesta reencarnação, de falar em seu nome. Obrigada, Mestre. E que assim seja. Rapidinho, só um comentário sobre Divaldo. Eu estive refletindo e percebo que ele deixou contribuições em 5 áreas diferentes. Trabalho assistencial é 1, obras psicografadas, 2, terceiro, as palestras que ele fez pelo Brasil afora, trabalho como orador, 4, o fomento do movimento internacional fora do Brasil é Divaldo e ponto, acabou. Foi ele que fez o movimento internacional ser do jeito que ele é. E 5º, o exemplo pessoal da vida que ele teve, de renúncia e de tudo mais. 5 exemplos. Mas muito bem, muito bem. Hoje nós vamos tratar do século VI, porque o século V não tem nada para a gente falar, né? A gente tratou do século IV em 2 lives, porque era um século muito rico, e aí entramos no século V, mas no século V não aconteceu nada, não tem nada para a gente falar, é um século que passou sem nenhuma coisa notável, não é? Então a gente vai pular direto para o século VI. É isso, Rafa? Não, Elahá, a gente precisa falar do século V, que tem muita coisa. Por mais um pouco, a gente precisava dividir ele em 2 também. Deixa eu só dizer, Elahá,
Quero reforçar tudo que você disse do Divaldo e dizer que eu conheci bem jovem, lá no ano de 2003, quando ele fez uma palestra na cidade de Itapiruna, que foi a cidade que eu nasci. Vejam, ele viajou o Brasil inteiro, ele viajou vários países do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na minha cidade. Posso dizer que foi amor à primeira vista, porque eu comecei a acompanhar as palestras, a ler os livros, e quando me transferi para Niterói, não tinha um lugar que o Divaldo não estivesse que eu estava. Ou seja, eu ia em todas as palestras. Ia aqui em Niterói, ia no Rio de Janeiro, e depois fui me aproximando pelo trabalho espírita. E eu sempre que chegava perto dele, eu dizia assim, eu te amo, Divaldo. E ele com aquele jeito bem jovial dele, porque ele desencarnou com 98 anos, mas era o exemplo da jovialidade, da esperança, da alegria. Me too. Ele respondia em inglês. Eu achava aquilo um barato, porque ele não perdia o espírito jovem, o espírito lúdico. Então o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, além da gratidão que a gente deve ter por aqueles que vieram e trabalharam antes de nós, que nós possamos dizer às pessoas que elas são importantes. Então, Elahá, eu quero te dizer aqui agora, eu te amo, como eu disse várias vezes para o Divaldo, e dizer para as pessoas que a gente possa se unir cada vez mais, trabalhar juntos, porque talvez, Elahá, a gente já não tenha mais esses grandes expoentes. É verdade. Mas nós temos... o movimento continua, e talvez seja um momento de nós nos multiplicarmos, porque o meu pouco, se bem que você faz muito, tá, Elahá? O meu pouco, o pouco de cada um de vocês que estão aqui no nosso chat, formam um bolo, é o fermento que leveda. Então, ao Divaldo, a nossa gratidão, e de nossa parte a gente pode reverenciá-lo, trabalhando cada vez mais. Ele era 5 em 1, né? Assistência, palestra, psicografia, viagens e vida pessoal. De repente a gente consegue fazer alguma coisa num desses flancos, mas conseguir trabalhar nessas 5 frentes, nem com 98 anos vai dar para a gente fazer. Mas se você, meu filho, me ama, imagine o amor que um pai tem pelo seu filho. Exatamente. Né? Então eu também amo muito você. Muito bom. Muito obrigado. Isso é muito importante, sabe? Acho que a gente está num novo momento do movimento espírita em que nós tivemos uma presidente lá na Federação Espírita de Rondônia que dizia assim, nós não precisamos mais de grandes oradores espíritas, nós precisamos de grandes professores espíritas. Pessoas que expliquem, que ensinem, que mostrem, né? Então, a gente eu não vejo ninguém com a pegada de oratória que Divaldo, que Raul tem. É um estilo de oratória que a gente não encontra mais com facilidade no movimento. Mas nós temos, evidentemente, outros perfis muito interessantes. Ana Teresa Camasmi, Eulália Bueno, que tem uma habilidade para falar de uma forma muito diferente, muito mais doce. São coisas bacanas que a gente tem. Mas vamos para frente, já que você disse que tem coisa aí no século V para ver. Fiquei até curioso, porque eu pensei que a gente ia pular o que vai pular direto para o VI hoje, que não vai ter nada para ver. Mas a gente está vendo nos séculos anteriores, né, a ocorrência daqueles concílios, aqueles momentos de encontro para debater. E quando chega no século IV, depois dos concílios que tem ali, consolida, e a gente não vai ter mais esse tipo de experiência no século V, ou seja, já está tudo consolidado no século IV, em termos de pacificação do entendimento, ou o século V também vai ter algum tipo de ocorrência de concílios também? Como é que ficou essa parte no século V? O século V, ele tem vários encontros, mas particularmente 2 são os concílios que a gente pode considerar que agregou algo à doutrina da igreja. É bem verdade que o século IV, o século anterior, ele foi muito pródigo, principalmente por conta do concílio de Nicéia, em 325, quando se instaurou o dogma, a proposta da Santíssima Trindade, e depois em 308... o credo, exato. E depois, em 381, no Concílio de Constantinopla,
que você restaurou o credo niceno, porque entre 325 e 381, nós tivemos um imperador chamado Juliano o Apóstata, que retornou ao paganismo. Então, 325, credo niceno, Deus, Pai e Espírito Santo, e depois a consolidação vem em 381. E em 380, o império, em definitivo, se torna cristão. Porque com Constantino, em 313, para ser mais preciso, há tolerância com relação ao credo cristão. Mas o império ainda não se torna cristão. Em 380, o império se torna, de forma que quem não fosse cristão, agora era o apóstata, agora era o pagão. Então, veja, de uma turma de perseguidos, que os cristãos eram muito simples, trabalhadores, pescadores, obreiros, nós agora passamos à condição dos perseguidores, porque nós trouxemos para o nosso bolo aqueles que eram os imperadores, que frequentavam as cortes. E Elahá, no século... Vai lá. Isso é uma coisa que me chama a atenção, sabe? Os cristãos, os cristãos, boa noite, minha irmã, livramento, meu Deus, é madrugada na França, vai dormir, mulher. Então, uma coisa que me chama muita atenção é o fato que ela é uma dinâmica do cristianismo muito interessante, porque ele é muito perseguido durante esses séculos todos. E de onde que o cristianismo, que era perseguido, retira forças para se tornar um perseguidor? E isso vai acontecer logo no comecinho desse século, logo na virada, a gente já tem alguma coisa desse tipo. Nós temos algumas histórias de fanatismo cristão, no comecinho do século V, que quebrou igrejas pagãs, que tocou fogo em igrejas pagãs. Não foram todas, né, mas houve alguns fatos de impulsividade muito grande que fizeram com que, de repente, nós descobríssemos que nós éramos intolerantes. A gente achava que a intolerância era só lá dos outros, né? Aí o cristianismo recebe o poder de ser a religião oficial do Império Romano e já se torna uma doutrina opressora. Eu acho isso uma coisa absurda para a gente tentar explicar para as pessoas assim, pois a gente era perseguido, mas agora a gente é perseguidor, agora a gente quer perseguir, agora o nosso gosto é perseguir os outros. Uma coisa muito estranha. Ainda tem um detalhe adicional, porque veja, antes do século IV, os cristãos eram Eu acho que ele travou. Oi, Rafa. Ele travou. Sim, ele travou, né? Vamos ver. Então, a gente vai continuar aqui. Ele travou, né, Cidinha? Então, vamos para frente. Daqui a pouco ele volta e aí ele comenta essa parte aí da intolerância que ele está apresentando para a gente. Mas o que a gente tem de notícia sobre todas essas questões? A virada do século IV para o século V, e aí o século V é, na verdade, a partir do ano 401, ou seja, logo depois da instauração do cristianismo como religião oficial do Império, a gente já tem as primeiras expressões de intolerância. Não foi preciso séculos para que isso acontecesse. Isso já vai acontecer logo no começo. E é neste século, o século V, que a gente vai ter um fenômeno, até já comentei sobre isso outras vezes aqui, que é uma matemática muito famosa na história da Grécia, talvez a mais famosa em todas as matemáticas, que se chamava Hipátia. Ela era da cidade de Alexandria. Alexandria é uma cidade que fica na beira do mar, é banhada pelo mar. E ali, na cidade de Alexandria, que era uma cidade que tinha uma grande biblioteca, ou seja, o acesso ao conhecimento era muito grande,
Havia muitos saberes, muitos textos de filósofos, os mais diferentes possíveis, e esses textos estavam à disposição das pessoas ali. Então, o que aconteceu com esse momento em que acontece o crescimento do cristianismo dentro de uma sociedade que tinha uma biblioteca tão grande, tão vasta como a Biblioteca de Alexandria? Há um confronto muito grande de ideologias. E Alexandria se torna um palco de muitos debates. Por quê? Porque era o berço do conhecimento helênico, todo o conhecimento estava ali. E em Alexandria havia uma grande igreja. Nós tínhamos uma grande igreja em Antioquia, uma grande igreja em Cartago, uma grande igreja em Alexandria, uma que ficava ali na região de Constantinopla, e outra que também ficava na região de Roma, e que respondiam pelas igrejas do entorno delas. E ali, em Constantinopla, vai se dar um confronto muito grande de ideias. Os neoplatônicos, que adotavam as ideias de Plotino, de Jâmblico, que eram, inclusive, reencarnacionistas, tinham uma visão muito transcendente da vida, e a proposta que era oferecida pelo pensamento do cristianismo. E ali havia até uma tentativa de se encaixar o pensamento platônico no pensamento cristão, tentando mostrar Jesus não como o Salvador, mas aquele que oferece o conhecimento para a salvação do homem que ele encontraria em si mesmo. Muito próximo daquilo que a doutrina espírita hoje nos aponta. E ali vivia uma matemática chamada Hipátia, uma mulher jovem, e Hipátia acaba sendo perseguida pelos cristãos daquele período. Ela é muito perseguida, e quando, num dado dia, ela é cercada pelos cristãos da cidade, eles arrastam Hipátia pelas ruas. Sua roupa é rasgada. E os cristãos, como viviam numa cidade praiana, eles pegam as conchinhas do mar, conchas do mar, e eles cortam o corpo dela com as conchas. Ela é morta, cortada com as conchas. Ela deixou grandes contributos na matemática, grandes contributos. Mas, infelizmente, não chegou a ser uma mulher idosa. Por quê? Porque ela rapidamente vai se defrontar com esse processo aí da violência das pessoas que viviam nessa região dela. Ela não tem assim muita certeza de quando ela nasceu, se ela tinha 45, se ela tinha mais de 50 quando ela desencarnou, mas era uma mulher razoavelmente jovem. No estudo das cônicas, quem gosta de matemática, círculos, hipérboles, parábolas, os grandes contributos de Hipátia, falando de foco, de elipses, tudo foi um grande contributo dela. Mas, infelizmente, os cristãos acabaram matando Hipátia. Mas isso é logo no começo do século V, ali por 415 é quando a gente vai encontrar essa história. E o cristianismo vai rapidamente alcançar a condição de controle da sociedade, muito rapidamente. Importante observar que no ano 400 a gente já estava na Idade Média. A Idade Média, ela começa em 376. 376, que é quando ocorre a queda de Roma. Ocorre uma invasão a Roma, Odroaco invade Roma, toma Roma, e ali tomba o Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente determina o fim da Idade Clássica. E ali, já no ano 400, estávamos na Idade Média, e uma onda de intolerância, de mediocridade, de dificuldades de se lidar com isso vai acontecer de uma maneira muito efetiva. O Império Romano está vivendo um período de esfacelamento.
E é muito curioso, para quem gosta de história, observar duas coisas bem interessantes. Basicamente, não é idêntico no mesmo momento, mas há muita proximidade entre o declínio do império e a ascensão do cristianismo. Não sei se vocês compreendem o que eu quero dizer, mas eu tinha um império romano que era pagão, ele era pagão. Isso era a cultura dele, ele era forte, essa cultura era a cultura deles, eles matavam as pessoas que se opunham a esse pensamento. Esse império começa a declinar, esse império começa a apresentar sinais de rachadura, de fragilidade, os imperadores não tinham mais o glamour do passado, houve muito endividamento, muitas derrotas em guerras, havia muitas crises econômicas, o império passa por muita dificuldade, o império se divide em dois para tentar sobreviver. Tudo isso são sinalizações de que o império estava lutando para sobreviver aos conflitos que ele vivia. Então, veja, quando ele começa a enfraquecer economicamente, ele enfraquece também culturalmente. E a cultura do Império Romano, qual é a cultura do Império Romano que a gente poderia falar? A cultura do paganismo, os conceitos que o paganismo tem, esses conceitos, estou falando, Rafael, sobre a queda do Império Romano e as ascensões de poder que tiveram nesse período. Então, o que vai acontecer? O enfraquecimento do poder do Império, o enfraquecimento da sua cultura é, ao mesmo tempo, o fortalecimento da cultura cristã. Então, a cultura cristã se fortalece no enfraquecimento da cultura romana. A cultura romana não tinha mais força. Então, o cristianismo aproveita as frinchas que ele tem e se implanta como doutrina. Paralelo a isso, do ponto de vista político, também existe um esfacelamento do Império Romano. O século V vai ser marcado por um conjunto de experiências que vão sinalizar que o Império Romano está entrando em crise. Por quê? Porque o Império Romano era muito grande e segurava as nações inimigas nas bordas do Império. Não deixava com que os inimigos entrassem, combatia e tinha muitas... Rafa, você consegue virar o seu celular? Virar a tela dele? Isso, aí ficou bom agora. Então, eles combatiam de maneira muito efetiva os eslavos, os francos, os bretões, os anglos, os ostrogodos, os visigodos, os hunos, os vândalos. Estava todo mundo seguro, porque o Império Romano era forte e ele mantinha seu território e expulsava seus inimigos. Na medida em que o Império Romano se fragiliza culturalmente e que, consequentemente, ocorre o fortalecimento do cristianismo de dentro para fora, de fora para dentro ocorre uma segunda movimentação, mas no campo político. Povos que estavam na fronteira do Império Romano se enchem de força e atacam de uma vez só o Império Romano nas várias frentes. O Império não tinha condição de fazer guerra em 10, 15 lugares diferentes. Não dá. A ação articulada e simultânea desses povos foi tão forte que o Império Romano não conseguiu. E eles começaram, então, a penetrar pelas feridas do Império Romano e foram comendo o Império das bordas até chegar no núcleo e derrotar o núcleo do Império. Não é assim, Rafael? Você está me vendo, está me ouvindo? Estou ouvindo você, vendo você maravilhosamente. Está tudo ótimo. Eu peço perdão àqueles que estão nos acompanhando, porque caiu tudo aqui em casa. Caiu o computador, caiu no celular. Eu agora consegui entrar aqui pelo 4G, mas a gente continua.
Então, saindo desse século IV, onde de perseguido a gente passa a perseguidor, no século V nós temos um outro movimento, que é o movimento das invasões bárbaras. E aqui nós temos uma terceira miscigenação do cristianismo, porque uma primeira miscigenação se dá com o Império Romano, uma segunda, terceira miscigenação se dá com os próprios povos bárbaros. E olha o poder do cristianismo, porque a gente cristianiza o Império Romano e depois a gente cristianiza os povos bárbaros. Então, os cristãos, eles são uma mistura do cristianismo primitivo, dos costumes e das crendices do Império Romano e, igualmente, daqueles que foram os povos bárbaros. Porque a gente pensa nos visigodos, nos hunos, nos vândalos, nos ostrogodos, nos germanos, nos bretãos, nos saxões, todos povos bárbaros. E alguns nomes a gente vai reconhecendo porque dá nome aos países que hoje a gente reconhece na Europa. Todos eles foram se tornando cristãos. O Império se tornou cristão e depois a gente cristianizou os povos bárbaros, que tinham as suas crenças. Então, nós somos o fruto dessa miscigenação. O cristão hoje, ele tem no sangue, vamos colocar assim, historicamente falando, aquele cristão do seu nascimento, o Império Romano e, a partir do século V, os próprios povos bárbaros. E aí, Elahá, a gente precisa narrar algumas personalidades que foram importantes. Depois a gente volta lá nos concílios, que uma personalidade tornou-se bastante marcante. Nós tivemos recentemente agora a substituição de um papa que era muito querido, o Papa Francisco, um verdadeiro franciscano, mas entra um outro papa no lugar, que é o Papa Robert Prevost, que é de natureza agostiniana. E na última live a gente estava falando de Agostinho, né, Elahá? Que nasceu em 354 na Tagaste, no Mídia, hoje Argélia, e ele morre em função de uma invasão bárbara no norte ali da África. E veja, quando a gente tem um papa hoje de tradição agostiniana, qual a mensagem que ele quer passar? Porque a tradição do papa diz muito das origens dele. Qual era a proposta agostiniana? Não sei se vocês se lembram. Agostinho era muito culto, porque no primeiro momento ele estudou o maniqueísmo, depois estudou o platonismo, depois ele se converteu ao cristianismo. Então, o atual papa é alguém que vai prezar pelo estudo, por trazer à igreja as tradições do estudo. Mas também Agostinho foi aquele que dialogou com Alarico, que era um visigodo que invadiu Roma. Diálogo. O atual Papa vai prezar pelo diálogo. Também Agostinho foi aquele que, quando se tornou primeiro sacerdote, depois bispo em Hipona, que é também na Argélia, ele foi alguém que adotou uma vida comunitária, uma vida onde os cristãos viviam juntos. Então, o atual Papa de natureza agostiniana vai prezar por uma vida comunitária, uma vida onde os cristãos precisam estar unidos. Mas tem uma outra característica de Agostinho que a gente precisa resgatar. Era alguém que prezava pelo autoconhecimento. Já naquela época tinha uma frase atribuída a ele: conhece-te, aceita-te e supera. E olha que interessante, Elahá, porque ele disse isso no século V, porque ele morreu em 430. E quando Kardec codificou a doutrina espírita, na questão 919, no item A, ele voltou a falar de autoconhecimento. Fazei como eu fazia todos os dias, antes de me deitar, eu indagava a minha consciência se eu tinha praticado mal contra alguém, se eu poderia ser melhor em algum ponto. Isso é evocação agostiniana daquela época. Então, o atual Papa, que é agostiniano, ele vai prezar pelo diálogo, pelo estudo, pela vida de união e da comunidade cristã, e vai prezar pelo autoconhecimento como uma forma de encontrar a divindade. Mas há uma outra personalidade, Elahá, que é a personalidade de Leão I. Não à toa o Papa escolheu o nome de Leão XIV. Quem foi Leão I? Nós sabemos que a instituição oficial do papado, ela ocorreu em 607, quando o imperador Focas, já do Império Bizantino, nomeia
Bonifácio III como Papa Universal, que deveria compreender o mundo inteiro. Mas nós tivemos bispos em Roma, ou seja, eram sacerdotes locais que, pela sua ascendência moral e pelo seu grau de aceitação nas pessoas, eram conhecidos por Papa. Papa evoca papai, alguém que eu respeito, alguém que eu quero me aproximar. E esse Papa Leão, ele entrou para a história como Leão Magno, porque ele também era do diálogo. Em 452, ele dialoga com Átila, o rei dos hunos. Porque, vejam, vamos fazer aqui um retrospecto histórico. Em 410, Alarico invade Roma. Em 452, Átila também vai invadir Roma. A cidade de Roma mesmo, ela só cai em 476, na invasão dos Érulos, quando o Odoacro, ele acaba com o resto que tinha. E o imperador chamava-se Rômulo Augustulo, tinha 16 anos, ela. Então, veja. Eu dei uma data errada, eu dei 376, é 476, corrijam aí. Tá. Você não deu uma data errada, Elahá, você foi um lapso. Então, a queda para Odoacro é em 476, isso mesmo. 476. Então, o Papa Leão Magno, antes do Império cair em definitivo, ele foi conversar com Átila, o Huno, em 452. Meu filho, para que destruir as cidades? Roma já caiu. Poupe as mulheres, poupe as crianças. Então, assim, pensar na figura de Leão Magno, na figura de Agostinho, na figura daqueles que foram os cristãos daquele tempo, é pensar em alguém que dialogava até com os bárbaros. Será que hoje nós... Do Átila, para que as pessoas possam ter uma noção de Átila, né? Vai lá. Os hunos, eles foram um povo que surgiu ali naquelas estepes, lá de perto do Irã. Eles surgiram dali e eles eram extremamente violentos. Eles viviam de saquear, eles entravam nas cidades, eles saqueavam tudo. Eles não respeitavam nada. Então, o exército de Átila, ele era realmente marcado por uma violência muito grande. E ele tinha até um nome que ele era chamado. Átila era chamado de o flagelo de Deus. Tinha uma lenda que falavam dele, mas é uma lenda, pelo amor de Deus, ninguém vai tomar isso como verdadeiro, que dizia que onde o cavalo do Átila pisava, nem grama mais nascia. Ou seja, o que o cavalo tem a ver com ele, né? Mas, assim, para ter noção do quão bestial, quão violenta era a passagem do exército de Átila por uma cidade. Eles entravam numa cidade, eles saqueavam, estupravam, matavam, aí roubavam tudo que tinha e tocavam fogo na cidade, levavam todas as riquezas, matavam todas as pessoas, violentavam as mulheres e iam embora. A riqueza deles vinha do saque. Eles não eram povos para terem propriedades e cultuarem um pedaço de chão. Eles funcionavam invadindo locais tidos como prósperos e tirando deles aquilo que eles possuíam. Mas eles não tinham interesse de plantar, colher, se colocar numa terra, arar, esperar que aquilo... Não. Entrava, saqueava e seguia, e assim eles iam andando e iam se destruindo. Os vândalos eram iguaizinhos também. Os vândalos tinham o mesmo perfil, serem extremamente violentos. E é exatamente esse cara, chamado Átila, que é o rei dos hunos, que se defronta com o bispo de Roma. Nessa época, o termo papa ainda não estava criado. Não estava criado. Só que havia uma tradição de reconhecer no bispo de Roma uma certa autoridade. Por quê? Como Roma era a capital do império, então, se Roma é a capital do império, o bispo de Roma também vai ser o cara importante, mais importante para nós. Mas era uma questão assim mais consuetudinária, não era uma coisa de prego batido e ponta virada. As pessoas respeitavam isso, Mercedes,
e assinalavam dessa forma como se fosse verdadeiro. E aí, Átila, o flagelo de Deus, a perversidade em pessoa, o saqueador, estuprador, violentador, destruidor, cruel, sanguinário, encontra o bispo de Roma. E aí o que ele faz? O que ele faz com o bispo? Ele frita o bispo? O que ele faz? O que acontece nesse diálogo entre Átila e Leão? Leão não vai armado, não leva nenhuma arma, né? Não leva nenhuma espada. Ah, meu Deus. Estou até com medo. Vamos lá, vai. Nós tivemos na história grandes homens que foram ungidos moralmente por Deus. Porque pensem, Agostinho conversou com Alarico. Se Átila era o flagelo de Deus, Alarico não tinha dó nem piedade, porque ele matava mulheres, matava crianças, ele incendiava e mandava salgar o chão para que não crescesse nada. Agostinho foi conversar com ele. Em 452, foi a vez de Leão, que depois entrou para a posteridade como o Magno e conversar com Átila, o flagelo de Deus. Ele não temeu, ele dialogou. E ele enfrentou. Qual era a arma? A arma era a sua ascendência moral. Para que você quer destruir as cidades? O império já caiu. Poupe as mulheres, poupe as crianças. Pense que tudo é transitório. Esse foi Leão. E nós tivemos, Elahá, a gente pode fazer aqui uma espécie de antecipação, porque em 1219 quem faz isso é Francisco, que vai conversar com o sobrinho de Saladin el-Ayyubi, que era o sultão do Egito, El-Malek el-Malik, é o que mandava em tudo, na época das cruzadas, e ele vai lá e diz assim: eu vim aqui para te apresentar Jesus, ao Jesus que manda matar as pessoas, não o Jesus das bem-aventuranças, o Jesus que se transfigurou no Tabor, mas esse Jesus eu não conheço, esse eu vim te apresentar. Então, o verdadeiro cristão, ele não tem temor. O verdadeiro cristão, ele tem a coragem da fé, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Leão Magno entrou para a história como um verdadeiro papai. Tanto que nós tivemos 12 papas com o nome Leão. E o atual escolheu Leão por causa do diálogo. Eu quero dialogar com o mundo muçulmano. Eu quero dialogar com a China, eu quero dialogar, porque a gente vai sobreviver pelo diálogo. E a gente pode também dizer, Lahá, sobre a morte de Agostinho de Hipona. Porque, veja, vândalo. Hoje as pessoas têm na cabeça que vândalo. Teve uma quebradeira na rua, foram os vândalos. Olha como a gente tem os nomes na cabeça e não se dão conta de onde eles vêm. Vêm de uma tribo bárbara, que saía ali mais ou menos da Espanha e foram para o norte da África. E quando eles foram ali para Numídia, atual Argélia, eles foram para acabar com tudo, foram para acabar com a cultura de Alexandria, de Tagaste. Mas olha que curioso, o cristianismo era tão forte, era tão assim abrasador, que os povos bárbaros foram se tornando cristãos. Porque eles eram pagãos, eles eram arianos, eles tinham as crenças particulares, mas eles foram se convertendo lá. E os bárbaros depois deram sequência ao cristianismo. Mas o fato é que quando... me faltou o nome dele aqui agora, mas eu vou olhar. O rei dos vândalos, Genserico. Quando Genserico ele vai com os vândalos para o norte da África para acabar com tudo, Agostinho já estava em Hipona. Agostinho não teve medo. Ele entrou para os seus aposentos e começou a recitar os salmos. Então ele ficava orando, e pediu para que a sua biblioteca fosse preservada. Então a biblioteca de Hipona, que foi preservada por Agostinho, que gostava de estudar, foi preservada. É bem verdade que os vândalos tomaram tudo, mas depois se tornaram cristãos. Mas eu estou com uma curiosidade. Você falou daí do encontro deles dois, mas não disse se eles conseguiram se entender. E aí o Átila mata o leão e saqueia a cidade? O que aconteceu? Não.
o Leão convence o Átila a não invadir Roma. Então, o poder moral dele acaba convencendo Átila, o rei dos hunos, a não prosperar com aquele intento. Por mais que ele fosse o flagelo de Deus, ele compreendeu de que Deus era maior do que os próprios hunos, era maior que tudo aquilo. Esse é um dos fatos mais bonitos da história. E ainda hoje, Leão é reconhecido por essa audácia de enfrentar o flagelo de Deus. Átila, o rei dos hunos. Mas depois, em 476, vem Odoacro, e aí já não tinha mais ninguém para conversar com ele, porque os grandes apologetas já tinham desencarnado. E Odoacro acaba com literalmente tudo. E a Itália é tomada em definitivo pelos bárbaros. O imperador, à época, não tinha qualquer chance de resistir. Ele chamava-se Rômulo Augustulo. Augustulo, não é Augusto não, gente, é Augustulo. Ele tinha 16 anos, era um menino. Roma sucumbiu na mão de um menino. Tem uma coisa interessante sobre isso. É que quando Odoacro ele invade Roma e ele quer matar o imperador, quando ele descobre que o imperador é um menino, é um garoto, o próprio Odoacro, que tinha destruído a cidade inteira, olhou para mim e disse: não tem nem a menor condição de fazer isso com ele. Faz o seguinte, manda esse menino embora daqui, despede para ele ir embora, vai embora. Aí deu a ele condição de fuga para que ele fosse fazer a vida dele no outro canto. Porque, na verdade, ele sabia que aquele garoto não teria condição de combater. Agora, veja uma coisa interessante, Rafael. O quanto que o Império foi ficando medíocre, foi ficando fraco, a ponto de ter como imperador um adolescente. Veja a que ponto nós chegamos, como que um império tão forte vai se degenerando a ponto de que quando o Odoacro chega, ele só sopra assim, e o império cai. Não tinha mais força de nada, não há mais o que fazer, né? Exatamente. Então, em resumo, Elahá, se a gente pudesse dizer algo sobre o século V, invasões bárbaras, invasão que foram tomando aquele império que era conhecido como o Império do Mare Nostrum, porque o mar Mediterrâneo era Império Romano por todos os lados, norte da África, Oriente Médio, e até a Normandia, lá no norte da França, os países nórdicos, e começaram a sofrer ataque por todos os lados. E isso foi derrubando aquela estrutura que durou milênios, que durou muito tempo, que durou séculos. Então a gente poderia dizer que foi o século das invasões, mas essas invasões não derrubaram o cristianismo, porque os francos tornaram-se cristãos, germanos tornaram-se cristãos, bretões, saxões tornaram-se cristãos. Os vândalos no norte da África, depois, já aí no século VII, tornaram-se muçulmanos, mas o fato é que a Europa permaneceu sob a égide do Cristo, porque a gente sabe que existia um planejamento para que o cristianismo pudesse aí trazer a mensagem consoladora e renovadora de Jesus através dos séculos. Queria fazer uma observação que não tem diretamente nada a ver com a discussão do cristianismo em si, mas eu penso que seja um ponto interessante da história para que a gente veja. No livro A Caminho da Luz, há um momento, um capítulo chamado As Invasões Bárbaras, em que Emmanuel, quando apresenta isso, diz que isso foi importante para a promoção do progresso. E eu sempre tive muita dificuldade de entender as invasões bárbaras como sendo uma indicação de progresso. Muita dificuldade mesmo. E aí, recentemente, não tão recentemente, deve fazer uns 10 anos, eu comecei a ler um livro de história chamado Civilização. Depois vocês procurem, é um best-seller, é fácil vocês acharem. Então, esse livro, Civilização, ele faz uma comparação entre o Oriente e o Ocidente. Por que que o Oriente era mais poderoso? A China era muito poderosa antes e depois tornou-se fraca diante da Europa. O que aconteceu?
E aí, nas várias coisas que são colocadas, ele diz o seguinte: a China não sofreu nenhuma invasão. Como ela não sofreu nenhuma invasão, ela ficou ela ficou grande e uma só. Como ela ficou grande e uma só, ela não tinha necessidade de competição interna, porque ela era uma só. Então, quando ela se fechou sobre si mesma, ela perdeu força de mudança. E aí o autor diz o seguinte: já na Europa, houve muitas invasões bárbaras que quebraram o Império Romano num monte de pedacinho, fazendo a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, Itália, etc. E essas nações, elas lutavam entre si para poder. E foi exatamente a disputa entre elas para que elas conseguissem a primazia tecnológica, econômica, que foi fazendo com que o gênio inventivo fosse criando novos produtos, novas ideias, novas invenções, e a sociedade, então, se modernizasse. E lá, nesse livro, ele chega a usar mais ou menos a mesma expressão do Emmanuel, quando diz que os bárbaros foram fundamentais para a promoção do desenvolvimento, do progresso da nossa civilização ocidental. Mas eu quero ir para frente, porque só tem esse incidente aí com o leão. Aí não tem mais nada, ou tem mais alguém que ele vai defender? Tem mais coisa. Eu acho que a gente pode falar um pouco dos concílios, porque nós tivemos 2 concílios muito importantes nesse século V. O primeiro foi o concílio de Éfeso, em 431. Qual era a discussão no concílio de Éfeso? Para nós, hoje em dia, Larra, pode parecer assim pueril o que eles discutiam naquela época, mas seria assim anacrônico a gente querer pensar com a cabeça de hoje, com os conhecimentos que a gente tem hoje, naquela época. Qual era a discussão? Veja, no concílio de Nicéia, em 325, o que ficou decidido? O credo niceno. Nós temos 3 figuras: Deus, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, numa única pessoa. Ou seja, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Jesus e o Espírito Santo. E a figura de Maria? Quem seria Maria? Porque se Jesus é Deus, Maria é a mãe de Deus. Mas aí levantaram-se algumas correntes, entre elas um patriarca de Constantinopla chamado Nestório, e ele evocou uma apostasia chamada nestorianismo. Qual era a tese dele? A tese dele é o seguinte: tudo bem, há a Santíssima Trindade, mas Maria é apenas a mãe do Cristo. Ela é Christotocos, ela é a mãe de Jesus. Ela não pode ser a mãe de Deus. Briga para lá, briga para cá, briga para lá. O que ficou decidido no concílio de Éfeso? Se Deus e Jesus são a mesma pessoa, logicamente, Maria é a mãe de Deus. Então, desde aquela época, cunhou-se na igreja o seguinte dogma: Maria é a Theotokos. Theo quer dizer Deus, tocos, que gerou Deus, é a mãe de Deus. E isso se tornou ainda mais forte já no século XIX, em 1854, quando o Papa Pio IX ele soltou uma encíclica dizendo que, além de Theotokos, Maria era a Imaculada Conceição. Ou seja, Conceição, concebida, imaculada, sem máculas, concebida sem pecados. Ou seja, tal qual Jesus... Imaculada Concepção. Imaculada Concepção. Tal qual Jesus, ela não tinha as marcas do pecado original. Ela, de fato, é a mãe de Deus. Esse é um dogma da Igreja Católica que foi uma das teses de Lutero que ele pregou na Igreja de Wittenberg em 1517, às 95. Maria é a mãe de Jesus, mas a gente não pode venerar Maria como os católicos veneram. Basicamente, a discussão do concílio de Éfeso foi essa. E depois nós tivemos... que tem outro concílio, são 2. Temos outro concílio. Temos o concílio de Calcedônia, o credo de Calcedônia. Porque aqui nós temos uma outra coisa que parece pueril para os dias atuais. Qual era a tese? Existia vamos dizer assim, um religioso de Constantinopla,
chamado Eutiques ou Eutiques, as duas pronúncias estão corretas, que ele levantou uma tese chamada monofisismo. Physis, natureza, mono, uma só. Qual era a tese? Tudo bem, nós cremos na Santíssima Trindade, mas Jesus, quando está encarnado, ele é a manifestação da divindade num corpo de homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo sendo homem, ele não erra, ele não tem problema, ele não tem dor. Mas aí o que a igreja contrapunha? Não, ele tem duas naturezas. Ele é divino e ele é humano. Porque se assim não for, como a gente justifica que ele morreu por nós? Onde estaria a dor? Onde estaria o peso da crucificação? Então, aquela tese de que Jesus morreu e sofreu por nós, tal qual o cordeiro, lá de trás da 10ª praga do Egito, só poderia vingar se Jesus tivesse uma natureza humana, que se consubstanciava com a natureza divina, mas ele precisava ter as duas. Então, a tese de Calcedônia, ela se contrapõe ao monofisismo, para dizer que Jesus tem duas naturezas, mas permanece sendo Deus e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Parece uma coisa simplória, Larra, mas ali nós temos um primeiro cisma do cristianismo. Porque hoje, pensando em história, a gente conhece dois grandes cismas. O de 1054, quando a Igreja Católica Romana ela se separa da Igreja Ortodoxa, que tem base ali na Grécia, na Rússia, na Armênia, naquela região que antigamente era o Império do Oriente. Nós temos o cisma de 1517, quando surge a Igreja Protestante, mas no século V a gente tem um primeiro cisma, porque a gente passou a ter os que seguiam o credo de Calcedônia e aqueles que não seguiam. E surge a Igreja Cópita do Egito, a Igreja Síria de Antioquia e a Igreja Armênia. O motivo ele é bem pueril, porque a Igreja Cópita, a Igreja Siríaca da Síria e a Igreja Armena, olha, Jesus é Deus encarnado, monofisismo, tese de Eutiques. E a Igreja Romana, não, ele tem natureza humana, natureza divina. Mas o motivo é muito mais político, é um motivo muito mais histórico. Já não havia mais como as igrejas se manterem juntas, até mesmo porque, como eu vou ter um patriarca no Egito, um patriarca na Síria, se todos nós precisamos ser submetidos a Roma? Como a gente vai poder modificar os nossos ritos? Por exemplo, na Igreja Cópita, o Natal é dia 6 de janeiro. Na Igreja Cópita, as missas são celebradas no cópita, que é o antigo idioma falado no Egito, na Alexandria. A Igreja Cópita, segundo as tradições, ela foi fundada pelo evangelista Marcos, que depois de receber o evangelho de Simão Pedro, ele escreve e vai para o Egito, vai para a cidade de Alexandria. E ali ele teria fundado a Igreja Cópita, desde o 1º século. Tradições, tá, meus amigos? Então, alguns poderiam perguntar, que fim teve Marcos? Muitos dizem que ele teria ido para o Egito, teria fundado a Igreja Cópita. Outros dizem que ele teria sido martirizado, onde hoje é a cidade de Veneza, tanto que tem a Catedral de São Marcos lá em Veneza. E a Igreja Siríaca, ou a Igreja Jacobita, ela também é diferente, é uma igreja que parte do monofisismo, mas as missas, Elahá, são celebradas no siríaco, ou no antigo arameu, aramaico, porque eles diziam assim, nós precisamos falar a língua falada por Jesus. Então você vai numa liturgia siríaca ou jacobita, a missa é linda, evoca aquelas canções antigas. Vai. Só um instantinho, a Mazé está perguntando o que é cisma. É isso mesmo, Mazé, é uma cisão, um racha. O que é um cisma? É uma fratura, né? Então, quebrou. Nós estávamos juntos, houve um cisma, eu vou para um lado, você vai para o outro. Então, o primeiro cisma, ali do Concílio de Calcedônia, quando cria-se essas várias igrejas. Mais à frente, em 1054, aí é quase 500 anos, a gente vai ter um novo cisma, que é a criação da Igreja Ortodoxa,
e depois, mais 500 anos, outro cisma, que é o cisma da Igreja Protestante. Está na hora de fazer mais um, né, que completou mais 500 anos. A cada 500 está vindo um cisma. Bom, eu estou preocupado aqui com o horário e eu queria que a gente ainda falasse sobre o encontro com Gesserico. O que aconteceu no encontro dele, se foi bom, se não foi bom, o que resultou de tudo isso? Eu acho que eu caí um pouquinho aqui. Você está perguntando sobre o encontro de Agostinho com Genserico. Tá, vamos lá. Não é Agostinho, é Leão, né? Sim. Tá, eu perdi ela, eu tornei a cair aqui. Repete, por favor. O encontro com Genserico, quando ele chega para saquear a cidade, e aí ele é abordado, e o bispo de Roma, da sua autoridade, tenta uma segunda vez, porque ele já tinha conseguido isso lá atrás com Átila. Agora ele vai tentar com Genserico, que era vândalo, era outra tribo, era outro grupo. E ele, então, vai falar com Genserico. Genserico era um homem extremamente cruel, muito perverso, e ele tinha um defeito físico, ele puxava de uma perna. Porque quando criança ele teve uma queda, ficou com sequelas, mas mesmo com o defeito físico que ele tinha, ele era extremamente cruel. Então ele estava em cima do cavalo, e aí o bispo de Roma vai conversar com ele. Ele diz, olha, não vai da cidade, não. A cidade já está toda destruída. Não faça isso. E o Genserico fica ouvindo ele. Fica ouvindo. Se não queime a cidade, não destrua, por favor, estou lhe pedindo, não faça. Ele ouve, não dá uma palavra, aí quando a conversa termina, ele vira para os soldados e diz, 14 dias de saque, destruição e tudo que puderem. Destruam a cidade. E mesmo ele tentando impedir que os vândalos fizessem algo, acaba acontecendo uma coisa bestial. O exército dos vândalos invade a cidade e sai tirando tudo que tinha de valor na casa dos ricos, nas igrejas, nos templos. Eles vão roubando os mármores, as pedras, os ouros, as riquezas, as coisas que tinham, estupram as mulheres, violentam, matam, pegam os ricos e exigem resgate dos ricos. Eles fazem uma desgraça na cidade. São 2 semanas de total desespero. Depois de 2 semanas, tendo conseguido o resgate que eles queriam, saqueado tudo que podiam, saciado seus interesses, eles vão embora. A cidade está arrasada. A cidade está em processo de profunda depressão pelo nível de agressividade com que o exército vândalo por ali passou. E ali, nesse momento, quando eles estão vivendo esse processo, o bispo de Roma, então, se aproxima deles e diz, eles destruíram, eles quebraram tudo, levaram todas as nossas riquezas, mas eles não queimaram a cidade. A cidade vai se reerguer. Não houve a destruição completa, então nós vamos recomeçar. E nós vamos refazer. A cidade não vai nunca mais se reconstruir. Eles achavam que ela nunca mais ia poder se reconstruir. Nós vamos reconstruir. E eles então recomeçam a construção da cidade. Em cima deste ponto, os saqueadores não tocaram fogo na cidade. Que parece pouco, mas para o psiquismo das pessoas da época, foi muito importante para que eles conseguissem ter força para recomeçar. Tem uma pergunta aqui do Leslie Campos, eu vou colocar aqui. Tenho a dúvida, em que momento e ano, se possível, que Roma inicia seu poder no cristianismo? Ou seja, se Roma está destruída politicamente, como pode nascer o poder religioso? Quer começar, Ela? Pode começar. Olha, existem
pontos que são importantes de se observar. Verdadeiramente, do ponto de vista político, Roma havia perdido a primazia. Roma havia sido dominada. Os invasores haviam ocupado a cidade, haviam destruído tudo. Mas, culturalmente, do ponto de vista religioso, Roma estava mais forte culturalmente do que os seus invasores. Aí você vai me dizer, Leslie, que isso não é possível. E aí eu vou dizer para você que sim. Quando os romanos invadiram a Grécia, eles destruíram os gregos. A Grécia era parte do Império Romano. Eles eram sujeitos à dominação romana. Mas a religião romana, ela veio dos gregos. Ou seja, os romanos dominaram politicamente os gregos, mas foram dominados culturalmente pelos gregos. Quando os povos bárbaros dominaram a região de Roma, eles dominaram politicamente o lugar, mas a cultura cristã, ela se estabeleceu como uma cultura dominante e, surpreendentemente, converteu os próprios invasores nos conceitos que eles possuíam. Falar de Império Romano é falar da nossa própria história. O Império Romano, ele surge da decrepitude da glória de Atenas, porque nós tivemos lá atrás aquele que foi o Império Grego, as cidades-estados, a filosofia grega, ali por volta do ano 60, 70 antes de Cristo, nós tivemos um grande general chamado Júlio César, que dá impulso àquele que seria dos maiores impérios que a humanidade já conheceu. E esse império começa com uma forma de administração bastante interessante, porque eram os triunviratos, Marco Aurélio, Júlio César, Crasso, Pompeu, o primeiro triunvirato. Depois nós temos Marco Antônio, Lépido e Júlio César Otaviano, que depois seria Otávio, o primeiro imperador, dando início aí ao Império Romano. Veja, 60 anos antes de Cristo, caminhando aí até o século IV, porque até o século IV, Roma adorava as divindades do panteão grego, só que os nomes mudavam. Por exemplo, ao invés de você adorar a Zeus, você adorava a Júpiter, mas o Deus era o mesmo. Ao invés de você adorar a deusa Diana, você dava outros nomes, mas era o mesmo panteão. Em vez de Artemis, Diana. Em vez de Artemis, era Diana. Só que quando chega no século IV, há uma coisa curiosa, porque há um decréscimo daquela cultura de adoração aos deuses e, ao mesmo tempo, há um crescimento daqueles povos que eram os oprimidos que seguiam Jesus. Quem era Jesus? O filho de um carpinteiro, morto numa cruz, mas que era um povo de uma resiliência, de uma força, de uma bravura, que eu poderia dizer para vocês o seguinte: o que Constantino fez foi, ao invés de remar contra, eu vou remar a favor. Ao invés de combater, eu vou me unir a eles. Tanto que quando ele ganha a batalha ali sob a ponte do rio Mílvia, que ele combate e ganha aquela batalha, tendo sonhado anteriormente que a cruz do Cristo ele deveria colocar no escudo para poder vencer, ali o império torna-se tolerante aos cristãos. Então, quando surge, você me pede uma data, 13 de junho de 313, é a data que os historiadores colocam, que é a data do Édito da Tolerância, o Édito de Milão, quando Constantino ele vai lá e promulga esse édito. Outros historiadores dizem que esse édito foi em 311, promulgado por Galério, mas 13 de junho de 313. A partir dali, o império torna-se cristão, e o cristianismo é a força. Porque, veja, mesmo com as invasões bárbaras que começaram a ocorrer, o império ele foi prosseguindo, até cair por completo em 476. Então, nós temos um império que começa 60 anos antes de Jesus e vai até 476, 500 anos, meio milênio. Mas de cristianismo, 313 a 476, 150 anos mais ou menos. É basicamente por aí, colega.
Ó, nós temos 2 perguntas que falta a gente responder para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. Rafa, deixa eu só terminar aqui falar aqui dos detalhes do século V. Tá bom. Tá, vamos lá. Então eu falei aqui do Concílio de Calcedônia, né, que fez surgir aí a igreja copta, a igreja siríaca e a igreja armena. Também no século V surge uma outra igreja, que é a igreja maronita, da Síria. Pois é, e essa igreja nós temos até hoje lá, porque ela era de tradição católica, e ela seguia uma espécie de anacoreta, chamado Maron, um cristão que ele saiu da cidade, começou a ter uma vida isolada, uma vida de, vamos dizer assim, de ascetismo, porque o que ele vivia? O espírito é mais importante do que a matéria. Então era uma disciplina, era um estoicismo na forma de viver, que ele foi entusiasmando as pessoas. E contam algumas lendas, o Elahá sabe mais dele do que eu, que ele fazia milagres. Então, sim, a personalidade dele é uma personalidade riquíssima. E as pessoas, nós vamos seguir esse homem, porque esse homem é uma ponte para a gente chegar a Jesus. Então, na Síria, 2 importantes igrejas, a igreja cristã jacobita e a igreja cristã maronita. E como Elahá vai falar, Khalil Gibran, que escreveu o Profeta, entre outros livros, é cristão maronita. Maronita. Olha, a igreja maronita, ela é muito presente no Líbano. Ela é muito presente no Líbano. Muito, muito, muito. Se você disser assim, eu sou cristão no Líbano, presumivelmente você é maronita. Porque é bem predominante lá esse grupo de cristãos. Marum era como você bem colocou, ele passou por ali e as pessoas seguem Marum e a referência deles é a vida, assim como tem os agostinianos, os franciscanos, tem os maronitas, os que chegam a Jesus pela proposta que Marum deixou. Aí algumas curiosidades da igreja maronita. O padre casa. O padre casa. A missa é em aramaico. A missa é em aramaico. Mas o bispo não casa. Então, se você casou, você vai ficar padre. Você vai ficar padre. Vai viver como padre. Para você crescer dentro da hierarquia e alcançar os postos mais elevados, chegar a patriarca, né, que seria o 001, você vai, evidentemente, ter que não casar. Porque se casar, vai ficar só no primeiro nível da ordenação, cuidando de um grupo de pessoas e tomando conta de uma igreja. Então, é um conceito um pouco diferente daquele que a Igreja Católica tem. E uma curiosidade, eles são sujeitos ao Papa, tá? Eles reconhecem o Papa como sua maior autoridade religiosa. Muito frequente no Líbano, muito frequente. Prometo que eu vou dar só mais 2 detalhes desse século V e a gente passa aí para as perguntas. No século V, 432, um grande missionário começa a cristianização da Irlanda e da Inglaterra. Ele chama St. Patrick. E hoje a gente tem o dia de St. Patrick's Day, porque ele era muito fiel a Jesus e ao Evangelho. E vocês devem conhecer ele, porque é um trevo de 3 folhas, um trevo verdinho. Já viu esse trevo, Elahá? Ele usava esse trevo para falar da Santíssima Trindade, para falar de Deus, Filho e Espírito Santo. Então ele se tornou muito atuante, foi um grande missionário na Irlanda e na Inglaterra. A minha filha estuda num colégio canadense, o Maple Bear, e todos os anos eles celebram o dia de St. Patrick's Day, e ela chega em casa com um trevinho. E eu tenho que dizer para ela da onde surgiu essa história. A última, Elahá, também no século V, 480, surgiu um grande anacoreta chamado Bento de Núrcia, que ele escreveu as regras para uma vida bento-beneditina. Ou seja, surge a ordem dos beneditinos.
de Bento de Núrcia. E ele tinha uma, vamos dizer assim, uma forma de viver em latim. Ora et labora, oração e trabalho. E é muito interessante porque uma vida monástica, você pensa numa vida de celebração, uma vida de oração, uma vida onde você vai ficar só rezando. Para ele era o contrário. Ora et labora, oração e ação. É quando surge efetivamente o monasticismo, que faz ação social, que vai ao encontro das pessoas. Então perguntaram algumas lives atrás, quando surgiu a castidade, a necessidade de castidade. Está numa das regras dos beneditinos, que também surgiu as beneditinas, muito conhecida hoje, das regras escritas por Bento de Núrcia. Assim, en passant, nós falamos de, basicamente, os fatos mais importantes do século V. Tem um símbolo, né, do São Bento, aquela medalha de São Bento, a gente vê muito as pessoas usando, um círculo que tem uma cruz no meio, com um monte de consoantes em volta. Aquilo ali era um símbolo de São Bento, que indicava que você era adepto da proposta celibatária e monástica que ele trazia, de isolamento e tudo mais. Muito interessante. Ele é tão importante que o Papa anterior ao Papa Francisco foi Bento XVI, em homenagem a Bento de Núrcia. E ele Sim, tem um aspecto... Esse Bento é o São Bento. Medalha de São Bento. Medalha de São Bento, isso. Medalha de São Bento. É porque depois ele foi tornado santo. Foi canonizado, né? Foi canonizado. Ele tem um detalhe, Larra, porque ele torna mais palatável as regras do monasticismo. Não é mais aquela coisa tão rígida, alimentar-se tão pouco, viver com quase nada. Olha, a gente pode ter o razoável para viver, mas a gente vai trabalhar. A gente vai agir em prol do Evangelho. Então ele tem adeptos até hoje. Coral dos Beneditinos, tem a Igreja de São Bento, em São Paulo, que é uma coisa linda. Canto gregoriano. Canto gregoriano. Então todas essas coisas surgiram lá atrás. Aqueles cantos em latim, as coisas mais lindas do mundo, surgiu lá com... Patre onipotente. Isso é o credo, tá? Factor in cieli et terris, visibili omnium. Muito bom. Mas tem duas perguntas que não querem calar, Rafael. Cadê? O Arrhenius faz a seguinte pergunta. O Concílio de Calcedônia, de 451, foi um evento importante, procurando solucionar controvérsias doutrinais sobre a natureza de Cristo, refletindo a busca por uma unidade doutrinal na igreja? Quer começar ou eu começo? Não, pode colocar você. Tá, vamos lá. Eu tenho sempre a preocupação de fazer os links com o Espiritismo, porque eu aprendi assim com ela rápido, senão eu fico dando só aula de história. Qual a natureza do Cristo hoje para a doutrina espírita? Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou ao mundo para ser nosso modelo e guia? A resposta, Jesus. Se Jesus é o nosso modelo, para a gente copiar. Se é guia, para a gente seguir. Veja, Jesus é um tipo, ele não é Deus. Deus é a inteligência primeira, causa de todas as coisas. A inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, o Espiritismo, ele vai e acaba com aquele credo niceno, de que existiriam 3 pessoas numa única só. Em verdade, se a gente pudesse fazer aí um simbolismo, o Espiritismo, ele segue a proposição de Ario, que dizia, olha, Jesus é filho, ele não é Deus. Então nós temos Deus como a inteligência primeira, nós temos Jesus como o tipo mais perfeito. O que o Concílio de Calcedônia disse sobre a natureza de Jesus? Jesus tem 2 naturezas, uma natureza divina, uma natureza humana. E dessas considerações do Concílio de Calcedônia é que houve aquele primeiro cisma, que surgiu a igreja cópita, a igreja siríaca, a igreja da Armênia. Mas vamos pensar espiritamente falando hoje, qual a natureza de Jesus? Questão 100 a 103 do Livro dos Espíritos, que nos fala da escala espírita, espíritos puros, bons e imperfeitos. Dessas 3 ordens, nós temos 10 classes.
Na primeira ordem, na primeira classe, nós temos os espíritos puros. Jesus é um espírito puro. Jesus é o Christos, em grego, ou Machia, em hebraico, que quer dizer ungido, aquele que veio para ser a nossa referência. Essa é a natureza. Só que naquela época eles diziam, não, Jesus é Deus. E a discussão era, Deus enquanto carne ou Deus só quando está no plano espiritual? A discussão era essa. Para Calcedônia, quando ele encarnou, ele virou homem. Quando ele desencarnado estava, ele era Deus. Os monofisitas, seguindo as ideias de Eutiques, não, ele é Deus sempre. Por mais que ele esteja encarnado, ele continua tendo a divindade provendo os atos da vida dele. Olha, existe uma coisa muito importante para a gente entender na análise de Jesus pela ótica espírita, é que, assim, com todo respeito aos companheiros católicos desse período, eles não tinham a informação da evolução dos espíritos, não tinham a ideia da perfectibilidade das almas. Então, assim, ou as pessoas são seres humanos, ou é o próprio Criador. Não havia um pensamento de que os espíritos evoluem, que existem espíritos muito elevados. Então, era muito difícil, dentro dessa conceituação de seres humanos e divindade. Onde eu ponho Jesus? Não dá para colocar aqui embaixo, também não dá para colocar lá em cima. Vou colocar onde, pelo amor de Deus? Então, as pessoas brigavam. Não, ele tem que ficar aqui, não, ele tem que ficar lá. Mas as duas posições, elas são complicadas de serem adotadas. Com a doutrina espírita, na medida que a gente tem essa possibilidade de enxergar o degradê do processo evolutivo, é mais fácil acomodar Jesus em uma condição em que ele não deixa de ser homem, mas não deixa de ter uma natureza espiritual profundamente elevada sem ser Deus. Ficaria mais fácil se o Concílio de Calcedônia tivesse lido as obras de Allan Kardec. Não tinha, então ficou complicado para eles. Acabou, não tem mais. Poxa, acabaram as perguntas. Acho que tem mais uma aí, não tem não? Eu não estou conseguindo ver, eu estou do celular. Eu sei, por isso que eu estou lendo para você. Olha, tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida. Ela diz assim, será que o espiritismo também sofrerá esse tipo de divisão que o catolicismo e o movimento evangélico sofreram? Essa é para você, Larra. É muito cedo para se dizer isso. O espiritismo tem 168 anos. Quando a igreja cristã tinha 168 anos, século II, ninguém pensava em cisma. Ninguém pensava em cisma. Isso foi acontecendo mais para frente na medida em que as coisas foram acontecendo. Ah, mas como o espiritismo não acontecerá? Não sei, pode ser que aconteça. Mas há uma coisa que é importante. Allan Kardec, no livro Que é o Espiritismo, diz uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte, que o espiritismo não é fruto do pensamento de um homem, mas se apoia na lei natural. E que se algum dia tudo aquilo que foi escrito sobre o espiritismo fosse queimado e destruído, a doutrina se reescreveria com outro nome, certamente, mas com os mesmos princípios. Porque os princípios estão na lei da natureza e não no pensamento de alguém que veio e teve essa iluminação. Resultado, se por algum motivo, e isso pode, não é isento de acontecer, o espiritismo tomar um viés indo numa direção que não é a prevista de que aconteça, uma outra proposta surgirá para tentar dar a ele a dimensão mais exata que está na lei da natureza. Nós acreditamos que não vai acontecer, por quê? Porque nós temos hoje muito mais lucidez para enxergar isso e impedir que esse fato se dê. Mas, considerando a natureza egóica da criatura humana, não está isento disso acontecer, não. Então, a gente tem que estar atento, estudando, conhecendo, vivendo e compreendendo as dificuldades de cada pessoa para que o movimento espírita se mantenha uno. Nós estamos vivendo um período, já foi mais difícil, de muita tensão, por conta das polarizações políticas. E vocês veem como a Igreja Católica sofre com isso. Tem horas que a Igreja parece que vai quebrar, mas eles dão um jeitinho, se agarram e conseguem se manter. Francário Fogaça, a terceira revelação ficará até o fim dos tempos.
A terceira revelação, sim. Se o Espiritismo representará a terceira revelação, é uma outra coisa. Porque a revelação está entregue. A revelação está entregue. Se o movimento espírita descaracterizar a terceira revelação, um movimento se apresentará para que ele se mostre apresentando a doutrina. Se o movimento se entortar, a doutrina poderá ser reapresentada de outra forma. O ideal é que isso não aconteça para que a gente consiga verdadeiramente cumprir o papel. Presumivelmente não vai acontecer, não está nos planos que isso aconteça, mas nós não podemos trabalhar isso como se nós fôssemos indenes a esse tipo de situação, porque o cristianismo saído da mão do mestre se corrompeu, que dirá a doutrina espírita. Tem uma mensagem aqui: Mia cara elaha, mi recomentis studio Esperanto provi. Via estudo de Moseo diz Kardec, que vilegis la traducon de Zamenhof en Esperanton, motivis min frata amplexo altiu. Meu caro elaha, eu recomecei a estudar Esperanto devido a você. Seu estudo de Moisés a Kardec, onde você lê a tradução de Zamenhof en Esperanto, me motivou. Um abraço fraterno para todos. Thales Henrique. Muito bom, excelente, Henrique. Thales, vamos continuar nesse propósito. Elaha, posso só fazer uma consideração sobre essa última pergunta? Pode. Claro. Existe uma frase de Leon Denis que está na introdução do livro No Invisível. Ele diz assim: o Espiritismo será o que nós fizermos dele. O que nós vamos fazer do Espiritismo? Depende de nós. Depende da nossa forma de amar, da nossa forma de congregar, de nos manter unidos, deixando aquelas questões que são de menor importância para nos abraçar naquilo que é o principal. O amor, a imortalidade da alma, pensar que a gente está no mundo para ser fraterno, praticar a caridade. Essa é a primeira consideração. E a segunda, Elaha. Veja, nós falamos de Leão I, hoje nós estamos em Leão XIV. Existia um Papa no século XIX, Leão XIII. Em 1891, ele soltou uma encíclica chamada Rerum Novarum, nova época, novas propostas para uma nova época. E que nova época era aquela? Era a primeira fase da Revolução Industrial. Então, nós tínhamos um acontecimento na Europa que não era comum. As pessoas já não estavam mais nos campos com o fim do feudalismo. As pessoas já não estavam mais nos pequenos comércios porque a gente estava entrando numa fase de produção. Estava todo mundo indo para a indústria. E a gente sabe que existiram excessos. Então, Leão XIII propôs o seguinte: olha, o caminho não está nem no capitalismo selvagem que explora as pessoas, nem no socialismo, que renega a doutrina do Cristo. Só eu estou dizendo isso não, tá, gente? Está na encíclica. O caminho está no Evangelho. Ou seja, se a gente se mirar na pureza do Evangelho, naquilo que Jesus nos ensinou, naquela que é a proposta hoje espírita, eu acho que a gente tem muito a contribuir aí com o espiritismo. Então, o Rerum Novarum é uma coisa que a gente pode fazer todos os dias. Deixar de nos polarizar tanto, deixar de nos extremar tanto, deixar de brigar por coisas que são temporárias e olhar para o Evangelho. Há uma frase do Papa Francisco, ele fez uma encíclica falando sobre isso, que muitas pessoas se preocupam se estão do lado direito ou do lado esquerdo, e ele propõe: o importante é que nós estejamos dentro das águas lustrais do Evangelho, para que essas águas nos descedentem e a gente possa seguir a afeição do Cristo, nos tornando pessoas melhores e procurando fazer o nosso melhor. Muito bem, muito bem. O povo está querendo ir para outras lives, estamos aflitos, nós estamos segurando esse pessoal aqui, e eles querendo ir, não é justo que a gente segure. Então, eu queria chamar nossa queridíssima patrona, cadê, matrona, né? Cadê, por favor, Cleide Medri? Cadê você, Cleide, para a gente poder... Fazer o encerramento da live? É. Vamos lá então.
Olha, hoje nós tivemos aqui 350 pessoas nos acompanhando aqui. Nós estamos muito gratos a todos eles e a todos que virão ver, né, esse estudo depois. E, Rafael, você vai fazer a falou nossa 350? Isso, 350. Não, 400, eu falei errado. 400 pessoas. Tá. Falei errado. Tivemos uma sala de 400 pessoas hoje. Isso, ao vivo conosco, assistindo a live hoje. Muito bom. Muito bom, né? Tem poesia sim, Cleide. Tem poesia hoje? Tem poesia. Então Eu quero agradecer a você, Cleide, por abrir esse espaço, a gente recordar todos esses fatos, não para ficar pensando na história, mas para poder ver o que a história pode nos ensinar para os dias de hoje. Quero agradecer a você, Lahá, por ser esse pai generoso que nos abre as portas para aprender, porque enquanto estamos a serviço do Cristo, a gente precisa de pessoas mais experientes para nos ensinar. E quero agradecer mais uma vez a Divaldo Franco. Eu tive a oportunidade de estar com ele em outubro agora do ano passado e do lado dele ler um soneto que eu escrevi para ele. E eu quero terminar essa live lendo esse soneto. Aliás, eu coloquei esse soneto nas redes sociais e hoje eu quero dedicar a essas 400 pessoas que estão conosco. Peço perdão porque a minha internet caiu, a minha voz já não é das melhores. Falando aqui do celular deve ter ficado, sei lá como, mas é sempre de muito coração que a gente participa, tá, gente? Gratidão a Divaldo Franco. Divaldo, uma vida dedicada ao amor, promovendo almas para os caminhos de Jesus, cujos ensinos representam um roteiro de luz para trilharmos nosso périplo redentor. Divaldo, uma vida dedicada ao espiritismo, ao evangelho, pregando esperança ao coração sofredor, que encontra uma escola na proposta da dor, na busca de vencermos nosso homem velho. Divaldo, uma vida dedicada ao espiritismo, a doutrina que afasta o materialismo, mostrando-nos as estradas da caridade. Divaldo, um mestre querido e companheiro, de Jesus, Joana e Francisco, um fiel escudeiro, a cantar a beleza dos dias da imortalidade. Muito obrigado. Que lindo, maravilhoso. Muito bom, Rafa, muito bonito, Nossa, muito bonito e muito oportuno. Muito bonito e oportuno pelo nosso dia de hoje. Muito bom. E parabéns pelo conteúdo de hoje. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada. Boa noite a todos.